Vamos às próximas perguntas. Candidato, quero só lembrar que temos mais 12 minutos. Tem muitas perguntas, se puder juntar mais rápido, responder as perguntas, responderemos ao máximo. Vou juntar aqui algumas, tem muitas chegando sobre turismo, trânsito. Vamos começar sobre turismo. Pergunta de Luiz Blanc, de Lima Macedo. Vamos lá. O candidato em Salvador caiu assustadoramente o número de pessoas que desembarcaram na cidade, porque quase todos seguem para a linha verde. O que fazer para trazer de volta os turistas a Salvador? Bom, Salvador possui três macropotenciais no turismo, que poucas cidades do mundo reúnem os três em uma cidade só. O turismo de sol e praia, o turismo náutico e o turismo cultural, histórico, artístico. Turismo de sol e praia. Não dá para a gente pensar no turismo de sol e praia com a orla que nós temos. Porque aí, de fato, o sujeito chega aqui e usa apenas Salvador como translado para o litoral norte. E aí nós temos um programa de requalificação da orla de Salvador, que passa por algumas ações emergenciais, que são limpeza, iluminação, presença da Guarda Municipal, Câmara de Vida e Monitoramento. Ações emergenciais. Ações de médio prazo. Nós vamos implementar o projeto de ampliação do calçadão. Os estudos já estão sendo feitos. Onde for possível, vamos ampliar o calçadão. Vamos começar a ampliar do Farol da Barra até o Cristo. Claro que sempre que houver a ampliação do calçadão, isso significa reorganização do trânsito, redefinição do tráfego, porque não vai dar para você ter mão e contramão, até porque é difícil você chegar à ampliação do calçadão para a praia. Então, nós vamos ampliar o calçadão em direção a uma via, hoje duas aproveitadas normalmente em parte da orla. Vamos intervir na chamada retropraia, com requalificação imobiliária, política de incentivo tributário e fiscal voltada para atrair empreendimentos para a ocupação da orla de Salvador, que é absolutamente fundamental, devolver a vida noturna à orla de Salvador, exatamente com atividades culturais, com atividades artísticas. Estamos pensando a orla sempre em três prismas. A orla atlântica, que vai da divisa de Lauro de Freitas, da praia de Pitanga até o Farol da Barra, a orla da Península Itapajipana, e queremos implementar uma operação urbana consorciada para gerar requalificação imobiliária na Península Itapajipana, levando também alguns equipamentos públicos para essa região, a orla do subúrbio, e aí vem aquele segundo vetor, que é exatamente do turismo náutico, a necessária integração de Salvador com as ilhas, não só com a ilha de Salvador, mas com as ilhas que compõem a Baía de Todos os Santos, aproveitando um vetor turístico que deixa muito dinheiro em todo o mundo, que é o turismo náutico. E, finalmente, na minha opinião, o grande diferencial do turismo na nossa terra, que é o turismo cultural, histórico e artístico. E aí, o turismo cultural, histórico e artístico, ele vai estar todo calçado na estratégia que nós estamos desenvolvendo para a chamada Salvador Antiga. A recuperação e requalificação da Salvador Antiga. E aí passa por uma série de ações, eu vou citar aqui 3 ou 4, porque senão eu tomaria todo o tempo. Nós queremos requalificar o centro histórico, então, já falei, na operação urbana consorciada para a Península Itapajipana, vamos fazer um master plan para uma operação urbana consorciada para o centro histórico de Salvador. Queremos recuperar toda a nossa Avenida 7, implantando um sistema de VLT que vai da Casa de Itália à Praça da Sé. Queremos implantar 2 museus, o Museu da Música e o Museu da Baianidade. Queremos implantar um centro de convenções municipais na área da Salvador Antiga e gerar a integração física entre o terminal de passageiros na Avenida da França, o centro histórico, o Pelourinho no meio e a Arena da Fonte Nova. Ponta a ponta, distância de 800 metros. E é possível fazer essa integração física com um plano de mobilidade exatamente adequado a esse master plan da operação urbana consorciada para essa área. Eu queria ter muito tempo aqui para apresentar o detalhe de cada uma das nossas estratégias.
Mas o fato é que eu vejo no turismo um vetor importante do desenvolvimento econômico da cidade e acho que é a mola mestra dessa retomada do ambiente de crescimento da economia de Salvador. Pergunta da editoria política do Grupo à Tarde. O senhor tem se mantido praticamente com o mesmo percentual nas pesquisas divulgadas até então, 40%. Entretanto, o petista Nelson Pellegrino vem apresentando relativo crescimento. Isso o preocupa? A análise dos resultados tem influenciado nas estratégias de sua campanha? Certo. Não. Primeiro, não tem influenciado. Segundo, eu, desde o primeiro momento, me recusei a comentar pesquisa, porque pesquisa a gente sabe que tem muitas e a pesquisa retrata ali um determinado momento e um determinado microclima. Agora, não vejo absolutamente nada de anormal que haja um crescimento da candidatura do PT. É só nós fazermos uma retrospectiva e ver o desempenho do PT, inclusive nas eleições que eles perderam. Na minha opinião, o que surpreendeu foi o candidato do PT ter saído nessa eleição de um patamar muito baixo, muito mais baixo do que historicamente eles possuem. E é natural que, com uma diferença enorme de tempo de televisão, podendo usar a televisão para faltar com a verdade, para agredir e para contar mentiras, que eles tenham um resultado com isso. Agora, não me impressiono com pesquisa, a estratégia da nossa campanha, ela continua sempre a mesma, que é apresentar as nossas propostas, falar a verdade com o povo de Salvador e andar pelos bairros da nossa cidade numa interação sempre muito, mas muito calorosa com o povo de Salvador. Essa é a estratégia da nossa campanha. Não vai mudar. Pesquisa vai ter hoje, vai ter amanhã, vai ter semana que vem, vai ter na outra semana, vai ter até o dia da eleição. Para mim, o que interessa é o resultado das urnas. E como desde a primeira, eu me neguei e continuarei me negando a comentar pesquisa, porque para mim pesquisa é o que eu sinto no dia a dia nas ruas com o povo de Salvador. Ainda nessa linha da concorrência, tocando num ponto aqui muito que as pessoas têm muita curiosidade em relação ao trânsito. Pergunta da plateia. O senhor acha que Salvador tem infraestrutura para suportar os viadutos que o candidato Pellegrino está prometendo fazer para solucionar o trânsito de Salvador? E qual a sua proposta para melhorar o trânsito de Salvador? Olha, eu vou responder aqui a primeira parte de forma telegráfica. Eu fico assim impressionado. Eu ligo a televisão, aí vejo lá dezenas de viadutos. E me pergunto, o governo do Estado, Jacques Wagner, do PT, Pellegrino do PT, secretário de Jacques Wagner, há 4 anos não conseguiu completar a passarela de Pituaçu. 4 anos e não conseguiu completar a passarela de Pituaçu. E aí, do dia para a noite, vai construir dezenas e dezenas de viadutos na cidade. Pelo amor de Deus, eu não faço esse tipo de coisa, não. Bom, nosso projeto para o trânsito. Primeiro, agir com inteligência e engenharia de tráfego. É a primeira coisa. Agir com inteligência e engenharia de tráfego. Na principal artéria hoje, que é um problema na cidade de Salvador, que vai da Garibaldi ao centro administrativo, nós queremos implantar os semáforos inteligentes, que vão estar interligados a essa central de controle da cidade, e esses semáforos inteligentes, eles vão agir e responder em tempo real. Na central de controle, nós vamos ter um engenheiro de trânsito examinando o fluxo da cidade. Em todas as capitais brasileiras, onde houve a implementação do sistema de semáforo inteligente, o ganho foi de 30%, ou seja, foi possível aumentar a velocidade média de deslocamento dos automóveis nessas vias em 30%. Ou, por outro lado, diminuir o tempo médio de deslocamento nessas mesmas vias em 30%. É a primeira coisa. Começará na principal artéria da cidade, depois nós vamos chegar às outras avenidas de Salvador, que são igualmente importantes. Segundo ponto, organizar a cidade. Porque hoje o problema do trânsito não está apenas nas principais avenidas. Também ele chega aonde? Nos bairros. Aliás, é tão ou mais dramático nos bairros. E qual é a providência necessária? Agir com firmeza para impedir estacionamento em local proibido. Tem ruas de Salvador que podiam passar 3 carros, mas só passa um. Porque você tem de um lado esquerdo, carro estacionado irregularmente. De um lado direito, carro estacionado irregularmente. E a Trans Salvador não faz nada. Aquele carro não é rebocado,
e o motorista não é multado. Nós vamos agir com rigor para a organização do trânsito e do tráfego nos bairros da cidade. Mas nós vamos além. Nós estamos propondo a realização, em 4 anos, de 6 obras de viadutos na cidade. De 6 obras de viaduto. Não são os 20 e tantos viadutos que estão lá na campanha do PT. E é claro que os viadutos vão ser construídos para a substituição de semáforos e retornos, o que gera represamento do trânsito. No plano de governo, há o detalhamento desses 6. Passarelas. Eu gosto sempre de dar um exemplo, ali na Madeireira Brotas, no sentido de quem vem da Paralela para o centro. Tem uma passarela ali que represa o trânsito absolutamente desnecessária. Desculpe, tem um semáforo que represa o trânsito absolutamente desnecessário. A construção de uma passarela que garanta as pessoas atravessarem a rua sem parar o trânsito resolve o problema, e é uma solução barata, porque é uma passarela pequena. Nós mapeamos 10 passarelas que podem ser implantadas em Salvador e que vão gerar um alívio no trânsito muito grande. E é claro que tudo isso tem que vir associado com uma estratégia de médio e longo prazo. E a estratégia de médio e longo prazo passa por melhorar o transporte público, e Salvador vai ter que fazer a licitação das linhas de ônibus e a concessão do serviço, e nesta concessão do serviço é preciso reorganizar as linhas de ônibus na cidade, é preciso buscar como contrapartida dos empresários a recuperação das estações da nossa cidade e a implantação dos corredores exclusivos, e nós estamos prevendo 40 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus que serão implantados com recursos fruto do investimento dos empresários que eventualmente venham a ganhar esta concorrência. Da mesma maneira que isso tem que vir integrado com o metrô. A linha 1 tem que funcionar de imediato, ainda bem, que está aí a CBF e a FIFA exigindo o funcionamento do metrô, a linha 1. Então, tem que funcionar de imediato, e a integração com a complementação da linha 1 e com a realização da linha 2, que vocês todos sabem, está a cargo e a liderança do governo do Estado, porque foi uma decisão da atual gestão, e sobre ela eu não comento. Os atos jurídicos perfeitos tomados, tá certo, não vão ser objeto de nenhum tipo de confrontação nossa, até porque não será, e eu quero dizer isso aqui claramente, não será desejo meu nenhum tipo de conflito com o governo do Estado. Pelo contrário, passou a eleição, acabou a campanha. Vou ao governador e vou dizer claramente a ele: quero fazer um trabalho colaborativo. E tudo que o senhor investir na cidade, tudo que o senhor fizer de bom pela cidade, o senhor vai capitalizar politicamente com a palavra de agradecimento do prefeito. Não haverá conflito, não haverá disputa. Finalmente, para acabar de responder a pergunta, no nosso plano de desenvolvimento econômico, nós não estamos pensando em Salvador como uma só. Salvador não é uma cidade homogênea. Nós estamos enxergando 4 cidades. A cidade da Orla Atlântica, a Salvador Antiga, a Salvador do Subúrbio e a Salvador Central, cujo coração é o bairro de Cajazeiras. Para cada uma dessas 4 cidades, há um plano específico de desenvolvimento econômico. E a este plano de desenvolvimento econômico está atrelado um plano específico de mobilidade urbana, detalhado e respeitando as características e as peculiaridades. Agora, eu sei que a cidade precisa de respostas imediatas, e não é com essa história de que vai construir não sei quantos viadutos, porque não vai. Pode construir alguns viadutos em 4 anos. Claro que não no ritmo da passarela de Pituaçu. Agora, é agindo para organizar a cidade e agindo com inteligência e engenharia de tráfego logo de início.